Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. No nosso último vídeo, nós abordamos as emoções, falamos sobre o cérebro, emoção versus razão. Então, falamos lá sobre o sistema límbico. E agora, no nosso vídeo de hoje, nós vamos abordar um assunto bem interessante. Vamos falar sobre a mente, nossa mente, que é algo subjetivo, É um estado de consciência. Nós vamos falar sobre subconsciente, consciente, inconsciente e vamos falar sobre criança interior, porque o subconsciente nada mais é do que o porão da mente. É lá onde a gente guarda muita coisa que a gente não acessa, que fica lá meio esquecido, e a nossa criança interior mora lá, lá nesse porão escuro, e a gente precisa resgatar essa criança, trazê-la para a luz do jardim iluminado da nossa consciência, para ajudá-la a se fortalecer, a se firmar e trabalhar as nossas dores, nossos traumas, as nossas dificuldades na nossa vida adulta, porque tudo que a criança lá atrás absorveu, ela guarda e isso vem à tona, isso reverbera na nossa vida adulta. Então tá muito legal o nosso vídeo e eu espero que vocês curtam. Quem ainda não é inscrito, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no nosso canal, dá uma força, a gente está começando, então espero que vocês nos acompanhem. Deixa aí o seu like, comenta, compartilha, passa adiante, essas informações. A gente sempre traz com muito carinho para vocês. Então é isso, pessoal. Fiquem com a gente, acompanhem o vídeo e vamos lá, vamos abrir essa janela. Janela Quântica te convida a transcender, limpar, arejar a mente e o espírito, abrir janelas mentais, iluminando as sombras do subconsciente. Então agora que nós já falamos um pouquinho sobre o nosso cérebro, como ele funciona, a reação, as emoções, a cognição, a emoção, como que é processada no cérebro, vamos falar um pouquinho sobre a nossa mente, que já é algo diferente. O cérebro é um órgão, é o aparelho do sistema nervoso central, ele que comanda o sistema nervoso. Agora vamos falar sobre a mente, que é algo subjetivo, não é palpável, é um estado de consciência. Podemos subdividi-la em 3 partes, a nível didático: mente consciente, subconsciente e inconsciente. A mente consciente é a mente racional, ela é analítica, ela avalia, ela julga, ela processa informações, julga o que é certo, o que é errado, noções de tempo e espaço, é ela quem nos dá. Então, é funcional, o foco da nossa mente está voltado para a nossa mente consciente. Então, a nossa mente subconsciente, ela é emocional, conduzida pelas emoções, e ela não tem filtro, ela não julga, ela não sabe interpretar de forma clara, ela não tem a compreensão, a clareza da mente consciente. Ela apenas absorve tudo como verdade. A mente subconsciente é um local onde nós costumamos armazenar memórias, pensamentos, emoções, sentimentos que nós não acessamos muito. É uma espécie de porão da mente, O subconsciente é o porão da mente. Então nós não acessamos muito, não focamos, é lá guardado, arquivado, mas nós não costumamos visitar muito. Nós temos acesso, mas nós não focamos. Apesar de estarem ali meio esquecidos, jogados de lado, esses arquivos, essas informações do subconsciente, elas têm muita influência, muita importância nos nossos comportamentos, na nossa vida atual, mesmo sendo algo do passado, algo que já às vezes até nem lembramos mais, mas elas têm muita influência na nossa vida presente, nos nossos comportamentos, nas nossas decisões. Eles influenciam muito. Na infância, até os nossos 6 anos de idade, nós não desenvolvemos ainda a nossa mente consciente. Nós ainda estamos sujeitos ao subconsciente, Ele que nos comanda, ele quem está agindo ali. Então, nós absorvemos todas as informações, nós não temos ainda a capacidade de julgamento, de compreensão. Então, tudo que nos é dito, toda a informação que a gente recebe, a gente acolhe como verdade. A gente guarda no nosso subconsciente, fica ali arquivado como verdade. Nós não filtramos. A criança não tem essa capacidade de diferir do certo, do errado, a verdade da ilusão, o que é metáfora, o que é exagero,
Tudo que é dito a ela, tudo que ela vivencia, aquilo ali é verdadeiro, ela guarda. Mesmo que não seja, ela absorve como verdade. Muito tempo depois, isso aí vai se refletir na vida adulta. E isso acontece desde a vida intrauterina. Informações que a nossa mãe recebe quando nós estamos lá no útero são passadas para a nossa mente subconsciente através do cordão umbilical. Nós recebemos, acessamos essas informações através do nosso sistema límbico, do feto, né, do bebê que está ali no útero. Ela passa, né, da mãe, né, para a criança através do cordão umbilical e é absorvida, é recebida no sistema límbico do bebê e vai ser armazenada lá no subconsciente. As emoções positivas e negativas são absorvidas pela criança, pelo feto, no útero, e vão reverberar na fase adulta. Por isso que hoje se fala tanto da criança interior ferida, né? Os traumas e bloqueios que se instalam no período da infância, até mesmo na vida intrauterina, e que causam, né, traumas no adulto, na vida adulta. E você não sabe o porquê, né? Muitas vezes você não entende porque você tem uma reação a determinada situação, e porque algo lhe causa medo, porque você não consegue reagir, né, de forma racional, de forma natural a um desafio, né, algo que lhe paralisa, algo que lhe deprime muito, ou que, enfim, causa reações muito negativas e que você não compreende o motivo daquilo, né? São situações difíceis, complexas de processar, de trabalhar. Quando você busca um profissional, um terapeuta, que vai trabalhar essas questões, né, do subconsciente, né, né, se associa a criança interior ao subconsciente, aí lá está a resposta, lá está a chave para a harmonização dessa questão, né, a superação desses traumas, bloqueios, né, enfim, a vida volta a fluir normalmente, né, a pessoa passa a reagir de forma mais madura, né, mais equilibrada, as situações que antes eram traumáticas, tinham um grau de dificuldade muito grande para ela lidar, vivenciar. Então, o nosso subconsciente é importantíssimo, é um compartimento da nossa mente que tem muita influência sobre toda a nossa vida. Então, inicia lá né, no útero, né, através das emoções que recebemos da nossa mãe, do meio externo, né, nós absorvemos e isso continua, né, tem reflexos na vida adulta. Então, é muito importante se trabalhar isso, estudar sobre isso, pesquisar, buscar auxílio, né? Quando se tem, né, questões muito profundas, muito difíceis, né, de serem trabalhadas na questão emocional, psicológica. Então, buscar auxílio, profissionais capacitados para que possam auxiliar, né, a superar essas questões, que são muito, muito limitantes mesmo. Na infância, né, ou na vida intrauterina, desde o útero até os 6 anos de idade, nós somos portas abertas, né? Nós somos esponjas, né? Os Bob esponjas da vida que absorvemos tudo, todas as emoções do nosso entorno, que são nossas, que não são nossas. Então não temos esse filtro e tudo é absorvido. Então muitas ideias negativas, traumas, crenças limitantes, tudo de bom e de ruim, né? Absorvemos também muita coisa boa, mas o que vai realmente repercutir na vida adulta de forma negativa, que precisa ser trabalhado, são as crenças limitantes, os bloqueios, paradigmas distorcidos que nós coletamos, digamos assim, nesse intervalo, né, da vida intrauterina até aos 6 anos. Então, é muito importante que a gente limpe, desbloqueie essas sombras. Por isso que quando a gente fala do subconsciente, a gente fala muito de sombras, né? Porque ele está ali, como eu disse, naquele porão escuro. É algo que está escondido, esquecido, né, no porão da nossa mente. Então, não tem luz ali. Os fantasmas que saem lá dos porões do subconsciente e vêm nos assombrar na vida adulta são as nossas sombras, né? Por isso que a gente fala de trabalhar as sombras, né? Não é bruxaria, é trabalhar aqueles pontos limitantes, né? Aquelas questões que nos angustiam, que nos desarmonizam, que nos impedem, né, de avançar em todos os setores da vida. Os fantasmas que vêm nos assustar, nos assombrar depois de tanto tempo, estavam lá esquecidos, voltam para nos assombrar. Mas quando eles voltam, isso não é ruim, né? A gente não deve ver como uma coisa ruim, né? São sinais que a nossa mente nos dá a nos chamar a atenção. Ei, olhe para mim, né? Venha cuidar de mim, eu estou aqui. Então,
É para a gente olhar para isso com amorosidade, né? Porque a amorosidade não deve ser algo que a gente oferece apenas ao outro. Nós também precisamos ser amorosos conosco, acolher aquela questão, acolher as nossas dores, as nossas limitações, enxergar, observar, silenciar a sua mente. Como que você vai conseguir enxergar algo se a sua mente está sempre agitada, você não se permite um tempo para silenciar a sua mente, conversar com você mesmo, se ouvir, né? A gente costuma falar muito, ouvir pouco. Então, ouvir a nós mesmos, então isso nem se fala. Então, a gente precisa adquirir esse hábito, né, do silêncio mental, né? Mas como, Cíntia? Silêncio mental, como é que é isso? É o hábito da meditação. Parar um pouquinho, fazer aquele exercício de respiração. É a importância da gente se ouvir a nossa criança interior. E ela tá lá no nosso subconsciente, né? A nossa criança interior, ela mora lá. Mora lá no porão, tadinha. Olha só, naquele lugar triste que a gente deixou a bichinha. Então, vamos lá resgatar essa criança, né? Ela não pode ficar lá esquecida, nesse escuro, né? A gente precisa dar muito amor à nossa criança interior, né? Oferecer a ela toda a amorosidade que a gente também oferece aos nossos entes queridos, aos nossos pets, né? Quem tem pet que gosta de animalzinho, então a gente sabe quanto essa troca é gostosa, é valiosa. Então a gente precisa fazer isso também com a gente, né? Nos acolher, colocar no colo, né? A gente precisa se colocar no colo, né? Nossa criança interior tá lá chorando, então quando a gente tem alguma reação de desarmonia, de desequilíbrio, que são as nossas sombras vindo nos visitar, saindo dos porões para bater na nossa porta, é a nossa mente, né? É a nossa criança nos chamando, olha para mim, cuida de mim, precisando de acolhimento, né? E a gente, não estou muito ocupado para isso, não, nem ouve, né? Nem escuta a criança chorando, a criança pedindo colo, né? Então, coloca a sua criança no colo, né? A sua criança interior, se acolha, né? Se permita esse momento de se ouvir. Para isso a gente precisa silenciar, como eu disse, silenciar a mente, reservar um momento, um espaço, né, na nossa vida para nós mesmos, né? Para se ouvir. Será que você está se ouvindo? Né? A pergunta que eu quero deixar para você. Você está se ouvindo? Você está olhando para as suas questões mais profundas que necessitam serem trabalhadas, necessitam de um olhar amoroso, né? Porque não é só a gente julgar, a gente olhar, enxergar algo que está incomodando, que está em desalinho, e ignorar e simplesmente ficar criticando, né? Ou se autocobrando, se julgando, né? A gente vai estar sempre se sabotando, né? A autossabotagem. Então, você negligencia as suas necessidades mais íntimas, né? Que a gente tende a buscar tudo externo. Então, a gente vai buscar suprir as nossas necessidades de outras formas. Mas e a nossa necessidade íntima, né? Do acolhimento das nossas dores, das nossas questões emocionais, né? Do nosso subconsciente que está lá todo cheio de traumas, de problemas que precisam ser trabalhados, questões que precisam ser trazidas à luz, e a gente está negligenciando, não quero ver isso, né? Porque isso incomoda, realmente, mexer com as sombras incomoda, né? Trabalhar a criança interior, trabalhar o subconsciente é desconfortável, mas a gente precisa enfrentar esse desafio, né? A gente precisa encarar esses fantasmas, né, internos, né, e resolver essas questões para poder transformar isso. Tudo que a gente foca, a gente consegue transformar, né? Se a gente coloca foco, né, em algo, a gente tem essa capacidade. Tudo que a gente traz para a razão, né, para o consciente, a gente consegue mudar, transformar, porque a gente vai primeiro compreender, né? Lembra que quando a gente é criança, até os 6 anos, a gente não tem a capacidade de compreensão. Nós não conseguimos entender a situação como ela realmente é, né? A gente enxerga pelo prisma da emoção. Tudo tem um peso muito grande, tudo é muito dimensionado. Então, a gente enxerga com os olhos da criança, né? Tudo é muito grande pra gente. A gente acha que não tem condição de mudar aquilo. A gente se sente vítima mesmo, se sente incapaz. Por quê? Porque eu sou uma criancinha, eu tenho entre 0 e 6 anos, eu não tenho como fazer nada para mudar aquela situação. Mas isso é o quê? O nosso subconsciente que absorveu. Foi lá atrás, a gente já cresceu, nós hoje somos adultos, então precisamos agir como tal. Então precisamos enfrentar aquela situação de forma racional, né? Compreendendo, trazendo à luz, tirando dos porões do subconsciente, trazendo para a luz do consciente, né? Tirando dos porões para o jardim iluminado da consciência, para que a gente racionalize aquela questão como ela verdadeiramente é.
Aí a gente vai ver que o bicho não era tão feio, o diabo não era tão feio como pintaram, né, pra gente. Então, o que a gente absorveu naquela época era muito pesado. A gente acreditou realmente que aquilo era impossível de mudar, de transpor, né? Aquela barreira, aquele trauma, aquela ideia errada de nós mesmos, né? Ou de situações que nos envolvem. A gente absorveu aquilo como verdade e ponto, né? Fica lá no subconsciente, ele não tem a capacidade de compreender. Então, ele vai simplesmente pegar aquela informação através da emoção e guardar como verdadeira, mesmo que não seja, né? Mesmo que seja uma ilusão, né? Geralmente é uma ilusão, ou quando não é uma ilusão, é algo superdimensionado pela nossa imaturidade. Quando a gente traz a questão à tona, encara aqueles fantasmas, desce lá para aquele porão escuro e acende a luzinha, pega a criança pelo braço, né, nossa criança interior, tá lá chorando, tadinha, pega ela, vem meu amor, venha comigo, bota ela no colo, tô aqui com você, e traz para a luz do consciente, né, da nossa mente consciente, né, da racionalidade, da maturidade do adulto, que já compreende a vida, o que é verdade, o que é ilusão. Então a gente vai trabalhar junto com a nossa criança interior. Os dois, somos nós dois, o adulto de hoje, né, que nós somos com a nossa criança. A gente coloca ela no colo e vamos trabalhar junto essa questão. Estou aqui com você, você não está sozinho, você tem o meu apoio, o amor, eu estou aqui com você. Então é assim que a gente deve fazer com a gente. Porque a nossa criança interior somos nós mesmos, né, que a gente negligenciou, a gente foi deixando que a gente não tinha ainda focado naquela questão, a gente não tinha ainda compreendido que a gente precisava trabalhar isso. A gente seguiu achando que estava tudo bem, e deixou lá guardadinho, achando que aquilo nunca ia nos incomodar, nos prejudicar. Mas quando isso vem à tona, quando as situações começam a nos incomodar, nos limitar na vida, né? Interferir na nossa vida profissional, na nossa vida de relações, na nossa vida afetiva, até na nossa vida financeira, quer dizer, tudo isso se reflete. E aí a gente começa a se perguntar, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Né? O que está causando tudo isso? Então aí é quando a gente para olhar, né? Quando a gente realmente está incomodado, quando a coisa já está passando do limite, é que a gente vai acordar, né? E hoje, nós temos muitas técnicas que trabalham com isso, né? As terapias holísticas, elas hoje estão muito difundidas, né? Que bom, né? Que maravilha. Hoje estão bem conhecidas, divulgadas. Elas nos ajudam muito nessa questão do subconsciente. As terapias também, as terapias convencionais, né? A psicanálise, psicólogos, né? Terapias convencionais também ajudam muito. Mas a mente, ela é subjetiva. Como que se acessa? Nós devemos muito a Freud, né? Que foi o precursor disso. Ele iniciou, ele abriu essa porta, né? Ele falava do inconsciente. Então, ele trouxe a luz para essa questão que até então ninguém entendia, ninguém tinha, né, atentado para isso. Então, ele foi um pioneiro, ele foi vanguardista nessa questão da mente, né? Nós devemos muito aos avanços científicos hoje, né, terapêuticos, né? Mesmo quem não segue, né, a linha freudiana, precisa, né, reconhecer, dar né, mérito a ele, dar créditos a Freud, que foi o pai, né, da psicanálise, dessa linha que fala do inconsciente, né? Nós vamos falar um pouquinho depois do inconsciente, esse é mais profundo, esse é acesso restrito, né? Mas o subconsciente é algo que nós podemos acessar. Ele não está trancafiado como inconsciente, ele está apenas sem luz, ele só está escondido ali naquele porão escuro, mas nós podemos acessar a qualquer momento, né? As terapias nos ajudam, mas ele não é apenas um vilão. O subconsciente ele nos ajuda em muitos aspectos. Há muitas situações que nós utilizamos a nosso favor. Uma delas é quando a gente precisa acessar uma informação antiga, esquecida, por exemplo, um número de telefone, né? Na minha época não tinha, que é os jovens aí, né? Não tinha celular, não tinha aparelho de celular, né? O aparelho celular, quando surgiu, eu estava lá pelos meus, acho que 15 anos, 14, 15 anos, aquele tijolão. Hoje, todo mundo, né, tem celular e a tecnologia, né, digital vem mais rápida. Mas eu sou do tempo do telefone lá, discado, né? Depois melhorou, né? Avançou a tecnologia e a gente digitava, mas era tudo analógico. Tinha aqueles telefones que você ligava sempre, né? Então, aqueles números que você gravava, né? A gente tinha facilidade de gravar, porque a gente estava sempre discando, né? Hoje tá lá no celular gravado, nem grava mais, né? Na memória. Mas era comum, a gente gravava muito, né? Número, quando a gente precisa dela, né? Dessa informação, digamos, o número de celular. Ai, peraí, deixa eu lembrar. Você vai
puxar, como a gente diz, eu vou puxar do fundo da memória, resgatar essa informação. E a gente fica até contente. Ai, meu Deus, minha memória não está tão ruim assim, né? Principalmente se você já passou dos 40 como eu, você fica feliz. É o nosso subconsciente aí, ajudando a gente, ó. Tá aqui, ó, abre lá a gavetinha, ó, tá aqui a informação. E tem outra situação também que ele nos ajuda. Na verdade, ele é responsável pela maioria das nossas decisões diárias, né? Mesmo que a gente não tenha consciência disso, né? Mas ele nos ajuda nas situações cotidianas. O subconsciente, ele nos auxilia a poupar tempo e energia. Por quê? Ele codifica padrões. O ato de andar, de escovar os dentes, de andar de bicicleta, de dirigir, sabe? Essas situações automáticas, isso é nosso subconsciente. Porque ele padroniza e arquiva esses mecanismos, né, automáticos, ele guarda como padrão e arquiva lá. Então ele nos ajuda muito porque a gente não precisa despender tempo nem energia, não precisa racionalizar o processo, gastando energia e tempo, né, na criação daquele padrão, já está lá guardado. Então a informação ela já está pronta, né? E tem uma curiosidade interessante sobre o nosso subconsciente, que ele é sincero demais. O nosso subconsciente, ele não mente. Por quê? Ele é irracional, né? Ele é emocional. Então, ele não tem a capacidade de mentir, porque para mentir requer razão. Ele simplesmente oferece a informação pronta, que está guardado ali, que ele arquivou, está aqui, né? E ele mostra. Então, está lá, né? Ele só vai repetir para você, não, foi assim, né? É assim. Não precisou construir uma informação, né? Ela já existe, já estava pronta, foi só acessada, né? Entregue. Então, o subconsciente, ele não mente, né? E ele nos ajuda nesses processos automáticos, né? O que a gente precisa para o dia a dia. Então, ele é muito útil, né? O bichinho, ele não é vilão, né? Não vamos pensar nele só como aquele porão escuro, né? Cheio de problema lá, cheio de memória tóxica, de trauma. Não, ele não armazena só essas informações negativas. Ele tem muita coisa boa também. Tá lá as nossas memórias, né, felizes, né, da infância, da adolescência, tá tudo lá guardado, né? O que a gente viveu de bom também tá guardado lá. E o que a gente adquiriu de informação, aprendizado, né, dos processos mecânicos, né, que a gente aprendeu a andar, a falar, andar de bicicleta, dirigir, tá tudo lá. Em relação a essas questões traumáticas, essas questões bloqueios, né, a criança interior ferida que tá lá esquecida, é a gente encarar com a coragem, né, a gente precisa primeiramente ter a coragem de olhar, a humildade, né, gente, a humildade para enxergar, né, porque o orgulho, ele nos segue, é uma venda, é uma trava que cobre totalmente a nossa visão, a gente não consegue enxergar a situação como ela é de verdade, né? A gente só quer ver o lado positivo da vida, então os problemas, as questões complexas, difíceis, a gente, não quero ver. É o nosso orgulho, é a nossa imaturidade também, né? Que teme, né? A gente tem medo de encarar essas questões desafiadoras, e aí a gente precisa primeiramente deixar o orgulho de lado, né? Ser humilde para olhar, para enxergar, e ter a coragem de enfrentar, né? A coragem de descer lá naquele porão escuro, vai lá com a lanterninha, resgata a criancinha que está lá, a sua criança, que está lá esquecida, abandonada, chorando, e batendo lá na sua porta, né? Chamando a atenção, que são aquelas situações que travam a vida, né? Que trazem desequilíbrio, que trazem desarmonia. É a criança ferida, é o nosso subconsciente, né? Chamando a atenção, batendo na nossa porta para a gente olhar e resolver, né? Então, hoje nós somos adultos, lembra disso, nós temos capacidade de resolver. E tudo que a gente racionaliza, que a gente traz para a razão, a gente consegue resolver. O inconsciente funciona como uma espécie de acesso restrito da mente. A mente inconsciente, ela tranca, né? Tudo que é nocivo à nossa saúde mental. É um mecanismo de proteção mental. Tudo que é prejudicial, que pode nos comprometer mentalmente, é guardado lá, fica escondido, trancado, né? E o acesso, como eu disse, é restrito, né? Nós não temos acesso a ela, a não ser com a ajuda de um profissional, e isso deve ser feito com muito critério, né? Com muito cuidado, profissional capacitado, né? Com uma indicação realmente. Tudo que nós reprimimos, tudo que nós não conseguimos ver, não conseguimos processar, né? São coisas que são muito nocivas realmente, informações, memórias nocivas. A nossa mente fica lá, né? De alguma forma escondida, trancafiada na mente inconsciente. Ela é mais complexa, a gente não vai abordar muito, vai falar muito sobre ela não. Mas ao contrário do inconsciente, né? Da mente inconsciente, o nosso subconsciente, ele pode e deve ser acessado por nós.
com ou sem auxílio de um profissional, né, de um terapeuta. O terapeuta ele é um facilitador desse processo, mas nós podemos também buscar acessar essas informações, esse porão, né, escuro, trabalhar as nossas sombras de uma forma bem simples, né, que é a meditação. Né? É uma técnica que não requer recurso nenhum, né, recurso material, é gratuita, pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer lugar, né, a qualquer momento. E é super eficaz, né? Traz inúmeros benefícios, já comprovados cientificamente. Então a meditação ela é maravilhosa, ela é para todos, ela não requer nada além da nossa vontade. Então basta a gente buscar e permitir esse momento de serenidade, né? Serenar a mente, para que a gente possa ouvir nossa voz interna, né? Silenciar o externo para ouvir o interno, o que a nossa criança interior, o nosso subconsciente quer nos trazer. Então, esse silêncio permite a clareza mental, permite que as nossas sombras ganhem luz, né? E a gente possa trabalhar as nossas questões, nossos processos emocionais, mentais, com a clareza do consciente, né? Da consciência. E a meditação, ela nos ajuda nesse processo, porque ela traz clareza mental, ela traz consciência, ela nos coloca no momento presente, porque a gente esquece tudo que é externo, a gente se coloca nesse lugar de paz, de harmonia, para serenar a nossa mente e ouvir o que a gente precisa, né? Ouvir a nossa alma. Então, é isso, meus amores. Agradecer pela atenção, por estar conosco até aqui, né? A gente fica muito feliz, né, de estar conseguindo seguir com esse projeto, com a ajuda de vocês, né? Porque sem vocês a gente não consegue, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Grande abraço, muita luz. Até o próximo vídeo. Com Deus.